Beatriz passou os 3 dias seguintes nos arquivos. O cartório de registro de imóveis tinha os documentos de construção originais, não apenas as plantas, mas os contratos com os fornecedores, as notas fiscais dos materiais, os recibos de pagamento dos trabalhadores. Era o tipo de arquivo que arquitetos de restauração adoravam. Denso, meticuloso, revelador. A mansão Alcântara havia sido construída entre 1889 e 1891, encomendada por um fazendeiro chamado Evaristo Alcântara, que havia enriquecido com a mineração de diamantes na região. O arquiteto era um português chamado Augusto Ferreira Melo, formado em Lisboa, com experiência em casas senhoriais no norte de Portugal. Homem de reputação sólida, segundo os registros, pontual, organizado, sem nenhuma ocorrência em outros projetos. Mas havia algo nos documentos da mansão Alcântara que não aparecia em nenhum outro projeto de Ferreira Melo que Beatriz conseguiu localizar nos arquivos. Uma cláusula no contrato original, escrita à mão pelo próprio arquiteto, datada de 14 de março de 1889. O 12º cômodo, conforme especificado em planta anexa, será construído de acordo com as instruções particulares fornecidas pelo contratante. O arquiteto abaixo assinado declara não ter responsabilidade sobre o propósito ou o uso deste cômodo e exime-se de qualquer obrigação relacionada ao mesmo após a conclusão da obra. Instruções particulares do contratante. Isenção de responsabilidade. Ferreira Melo havia construído o cômodo, mas havia se recusado a ter qualquer vínculo com ele depois. Beatriz procurou os registros de Evaristo Alcântara. O fazendeiro havia morrido em 1903, 12 anos após a conclusão da mansão. Sem herdeiros diretos, havia se casado tarde, não teve filhos. A propriedade havia passado para um sobrinho, que a vendeu em 1920, e de lá havia trocado de mãos 3 vezes até ser adquirida pelo fundo de investimento em 2017, sempre ficando abandonada entre as vendas. Nos registros do cartório de Diamantina, havia um inventário dos bens de Evaristo feito após sua morte. A lista era detalhada: móveis, obras de arte, joias, equipamentos de mineração. No fim, uma linha que o tabelião havia acrescentado com letra diferente, como uma nota posterior. Item não inventariado por impossibilidade de acesso. Conteúdo do cômodo nordeste, 2º andar. Porta selada por ordem do falecido. Chave não localizada. Selada por ordem do próprio Evaristo. Beatriz ficou olhando para aquela linha por um longo tempo. Depois pegou o telefone e ligou para o contratante em Belo Horizonte. "Você sabia que havia um cômodo selado na mansão?" ela perguntou. "Não." A resposta veio rápida demais para ser convincente. "Eu precisaria abrir essa parede para completar o levantamento estrutural." "Não mexa nessa parede." A voz havia mudado, mais baixa, mais firme. "Esse não é o escopo do seu trabalho, doutora Fontes. Faça o levantamento dos outros 11 cômodos e me entregue o relatório." Beatriz desligou. Ficou sentada na sala de visitas da mansão, no fim de uma tarde de março, com a luz laranja do fim de dia entrando pelas janelas altas. E tomou a decisão que todo bom pesquisador toma quando alguém lhe diz para não investigar algo. Decidiu investigar.